Tá dando para me escutar todo mundo direitinho? Tá, sim. Bom, Sim. o Eduardo e eu vamos apresentar sobre o TCE general pediátrico. Bom, o que é o TCE? O TCE, por definição, ele é um trauma crânioencefálico, ou seja, é qualquer agressão que resulte em uma lesão anatômica ou comprometimento das partes, como couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo. A prevalência. Ela é uma das principais causas de atendimento na emergência e também uma das principais causas de morte e sequela em ninhos e adolescentes de todo o mundo. Por cada paciente fatal, 3 permanecem em sequelas graves. A principal causa da morte do TCE é o politraumatismo. O que é o politraumatismo? São traumatismos múltiplos, geralmente causados por acidente de trânsito. É suscetível em criança com cabeça proporcionalmente grande em relação ao corpo e com comportamento explorador. O traumatismo espinal, que são traumatismos na medula, é o menos frequente do grupo dessa faixa de etária pediátrica. A fisiopatologia, ela se divide em lesão primária e a lesão secundária. A classificação. A classificação, ela se divide em respeito ao mecanismo, à severidade e à morfologia. Em respeito ao mecanismo, geralmente é causada por uma lesão contusa, que pode ser um corte ou uma deformação. É mais comum na infância, é provocado por acidente, atropelamento, acidente de tráfego e agressões. Costumam também ser penetrantes. Em respeito à severidade, ela se baseia na escala de Glasgow. Ela também pode ser utilizada como parâmetro evolutivo e índice de pronóstico. Ela se divide em leve, de 13 a 15, que é a principal, é a forma mais comum de TCE em todos os grupos etários, correspondendo de 70% a 80% dos traumas cranianos, moderado de 9 a 12 e severo, menor ou igual a 8. Geralmente tem uma dúvida ao realizar ao TCE leve, se realiza ou não uma tomografia cranial, especialmente se é igual a 15. Como vocês sabem, a tomografia cranial é a principal escolha de exame para avaliar os quadros de TCE. No entanto, no trauma leve, ela tem uma indicação controversa. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, ela não poderá ser utilizada se o trauma for leve, se for em maiores de 2 anos, com perda de consciência menor que 1 minuto e um exame neurológico normal. A escala é diferente em ninhos para menores de 2 anos e em ninhos para maiores de 2 anos. Em respeito à morfologia, ela é extracranial, são lacerações do couro cabeludo, e a fratura de crânio, que são lineares, que são tipo um traço nas fraturas, as comunitivas, que é composta por vários fragmentos, e com hundimento, que é quando o fragmento vai em direção ao cérebro. E as lesões intracraniais, que são focales, que são causadas por uma contusão ou uma laceração, que se refere a um local específico, e que são hematomas extradurales, hematomas subdurales e intraparaquimatosos. E os difusos, que é uma lesão disseminada aos axônios, que é uma parte de célula nervosa do cérebro, que é combustão cerebral, lesão ou inchação axonal, difusa e edema. A comoção cerebral, o que é? São lesões traumáticas do cérebro, habitualmente por impacto direto e violento, que é mais comum em casos leves, possui uma perda transitória de funções neurológicas, com um período de inconsciência, confusão mental, desorientação e amnésia transitória. Também provoca uma perda transitória da visão e em ninho mostra um pouco de irritabilidade e uma certa confusão mental. A fisiopatologia, como eu disse antes, ela se divide em primária e secundária. Na primária é quando não se pode evitar, se deve ao impacto direto do trauma. É proporcional à intensidade e à duração da força aplicada, assim como toda a direção do impacto, ela pode ser focal ou difusa. A secundária, ela pode evitar ou minimizar o trauma. Devido a uma cascata de resposta metabólica que induz a lesão secundária, ocorre minutos, horas ou dias depois da lesão primária.
pode provocar um dano paraquimatoso, agravando o dano neurológico. Os fatores importantes da história clínica. Primeiramente, a gente vai olhar a idade do ninho, depois o mecanismo de lesão e os fatores que procederam, a perda do conhecimento, o que vai acontecer, quanto tempo isso aconteceu, se teve presença de vômito, se vai ter dor de cabeça, alguma alteração visual, se vai ter um déficit focal, borroso, e o estado de processamento, que vai processar, como é que vai se processar esses sintomas. Fundamentalmente observar a exposição física, alteração a nível da consciência desse bebê, como que ele vai agir. O signo de fratura da base cranial, esquimose matroidal, o olho uma poche otorrágica, a espirotaxia sólida de licor, que pode soltar um licor através do nariz, hemotipânico, a localização e o tamanho desses hematomas, subglobal de 3 centímetros, considerando grande, ou frontais, geralmente esses frontais são benignos. A classificação significativa em menores de 2 anos. A escala de Glasgow que vai definir, que vai falar isso, que lá vai ter, devido ao chamado, vai ter a pontuação 3, a dor 2, aí se não tiver, aí vai indo na pontuação e vai se classificando, confuso, 4, a palavra 3, e aí nessa escala. Aí a fratura cranial palpável na suspeita de hematomas, toda a localização frontal, perda da consciência, mais de 5 segundos, mecanismo severo de câmbio de alteração, que vai ser, o TCE com menor de 2 anos vai ser como retomar. Aí, essas indicações definidas através de risco, essas vai ser as indicações. Esse é o campo do estado mental, a irritabilidade, o signo neurológico focal, se teve fratura cranial, se teve uma crise convulsiva, a fontanela convexa, se teve mais de 4 vômitos durante esse impacto, esse acidente, nessas 6 horas, a perda do conhecimento, mais de um minuto, a deterioro neurológico progressiva e a suspeita de um trauma no acidente. Aí essa agora é a indicação relativa, que vai ser vômito de 3 a 4 vezes, a perda da consciência menor que 1 minuto, a irritabilidade, o letango prévio, resulta que vai resultar no momento do exame. O mecanismo da lesão de alta energia, o meratônios, especialmente, que são grandes na região frontal, e a coagulopatia conhecida, e se vai ter necessidade de anestesia ou sedativo para esse efeito para passar. Aí a variedade é significativa em ninhos maiores de 2 anos. Na escala de Glasgow vai fazer o mecanismo, vai ver se vai ter a perda de conhecimento, o signo de fratura do cânico, antecedente de vômito repetido e cefaleia intensa progressiva, que vai ser a indicação para maiores de 2 anos, que vai ser a indicação definitiva. Vai numerar lá na escala de Glasgow, se der menor que 5, aí vai ser emergência. Você vai ter o câmbio mental, uma fratura cranial, a clínica radiográfica, fazer o signo neurológico focal, deterioração neurológica progressiva, e se tem alguma suspeita de um trauma ou no acidente. A indicações relativa vai ser a perda do conhecimento ou a anamnese
prossomática, uma crise convulsiva, um diagnóstico prévio de uma coagulopatia, e se é necessidade desse anestésico, e a dor de cabeça, náusea, vômitos prévios ou progressivos. Vou passar. Aí aqui, a conduta da TFG na escala de gráfico de 13 a 15, na pontuação. Aí, o ninho menor de 2 anos, na escala de gráfico, vai ser de 13 a 14, uma alteração no acidente. Como é que saiu aqui? Conhecido pela palpação ou pelo um hematoma frontal na perna, conhecido como 5 segundos. O mecanismo severo vai se observar de 4 a 6 horas esse ninho, e se vai realizar uma tomografia computadorizada diante da conduta correta. Aqui, se cumprir com algum desses critérios de risco na lesão intracranial, que seja menor que 0,2%, sem indicação de observação hospitalar, se realiza um exame, vai se realizar um exame por imagem. Aqui, agora, já no mais de 2 anos, na história de grave, 13 a 14, o câmbio do estado mental vai significar a base do crânio, vai se realizar uma tomografia nesse ninho. Aí, em caso de perda de conhecimento, se houver vômito repetido, um mecanismo severo de dor na cabeça intensa, aí vamos ter que observar e se cumprir com alguns critérios de risco de lesão intracranial, vai ser, se for menor que 0,05, e se cumprir com nenhum desses critérios de risco de lesão intracranial, 0,2, e na indicação são de observação hospitalar ou realização de um exame por imagem nesse bebê, devido a esse tempo que ocorreu esse trauma com ele, essa queda. Vou passar. Aí, moderado severo, aí sempre vai ter que se realizar uma tomografia, e que, na maioria dos casos, não é a prioridade. E a primeira a realizar é a estabilização hemodinâmica solo em politraumático. E a terceira é grave. Aí, devido a esse trauma, tem a preferência de fármaco seletivo de hipertensão intracranial, que é a que eu vi lá, Idasalan, Tiopentaco, tal, e esse ocoriscrito, hepatinina e sulfinicolina. E o monitor de Pixer, que vai ser formalmente indicado para lesão cerebrais graves do Pix normal e infecção de 5 ms. E esse aí eu olhei, doutor, que agora nós não estão mais recomendando o processo de uso de andajá, de andajá que se fala, né? Que devido a um acidente que ocorreu a partir de 2009, e os pediatras agora não estão recomendando mais, devido a esse acidente que ocorreu. Fiz uma pesquisa, foi até no Rio Grande do Sul, que ocorreu devido a isso, uma das maiores causas de traumatismo que ocorre em um cair e bater a cabeça, e muitos pediatras pararam de recomendar, e também não ilude um pouco, pensando que esses andajá vão facilitar para o neném andar, sendo que a posição também não fica muito favorável para ele, não apoia a perna direita. E devido a esses andajá, como eles são muito novos, essas crianças não têm controle desses andajá, pegam e terminam, e toda vez quando acontece esse acidente, das vezes bate mais a cabeça. E é isso. Pronto. Eu tenho uma pergunta. Sim, doutor.
O que que eu avalio na escala de Glasgow? Vai avaliar o que o neném, o que aconteceu com ele, se Não, o que que bateu, eu se como, avalio? Não, o que eu como ele tá avalio na reagindo, escala. vai fazer Não, o que eu avalio na escala de Glasgow? Quais são os parâmetros que eu avalio na escala de Glasgow? vai ser, vai ver se você tá atendendo Eu posso espontâneo, se responder? tá A sentindo, abertura ocular, a reação e a resposta verbal. É a abertura ocular, a motora e a verbal. Agora entrou a pupilar, tá? E qual que é o total da escala de Glasgow? Como que ela se divide? O total é 15, ela se divide em leve, moderada, a Tá faltando um. grave. E qual que é a pontuação da leve, da moderada e da grave? A grave é menor que 8, aí tem alguns artigos que eu vi que é 9, que é menor que 9. É menor que 8. A leve é de 13 a 15 e a moderada é de 9 a 12. E o que é a escala de Glasgow? Para que ela é utilizada? Ela é utilizada para avaliar situações de trauma. Não, ela avalia a gravidade do rebaixamento do nível de consciência. Tá? E quando eu observo a oftalmoscopia do paciente com TCE, o que a gente observa nessa oftalmoscopia? Não sei, doutora. Edema de papila e edema de fundo de olho. E qual que é o sinal sugestivo de hipertensão intracraniana? Também não sei, doutora. Então, esse daí vocês vão pesquisar e vocês vão me falar. E para quem que está indicado a escala de Glasgow? Indicação da escala de Glasgow. Traumatismo de crânio. Pode falar. Pode falar? Uhum. É para avaliação do nível de traumatismo de crânioencefálico? Para quem está indicado, para aquele paciente politraumatizado, né?
para paciente que tem alteração do nível de consciência ou rebaixamento do nível de consciência, e quando a gente tem necessidade de uma intubação orotraqueal, para a gente proteger as vias aéreas. Tá? Ficou bom, faltou só vocês falar mais da escala de Glasgow. Erro nosso, doutora, desculpa. Ficou bom, só ficou faltando essas coisinhas da escala de Glasgow, que isso daí que é cobrado. Que tem questão de revalida, tudo é cobrado essas questões aí. De escala de Glasgow. Pega muito a escala de Glasgow. Dá um paciente e no paciente ele pergunta qual que é a escala de Glasgow, qual que é a pontuação e qual que é o... E o que você vai fazer com esse paciente, entendeu? Faltou vocês focar mais nisso aí no trabalho. Tanto é que na prova vai ser isso, entendeu? Vou dar um paciente, vocês vão ter que falar pra mim qual que é a pontuação da escala de Glasgow. Certo? Faltou só esse detalhe aí da escala de Glasgow, vocês bater mais em cima dela. Então, vocês estudem escala de Glasgow. Estuda as pontuação, o que a gente faz em cada pontuação, né? Ele é dividido em leve, moderado e grave. Quando que é leve, quando que é moderado, quando que é grave, o que eu faço com cada paciente, tá? Tá bem, doutora. Isso daí vocês têm que focar, porque é sério, gente, é cobrado em revalida isso daí. Foi questão do último revalida, caiu isso daí, escala de Glasgow. Ele deu um paciente, você tinha que falar qual que era a pontuação da escala de Glasgow. E também uma da UFMT, uma questão discursiva da UFMT. Tanto do adulto como da criança é muito cobrado isso daí. Vocês saberem que mudou agora, né? Agora também tem a questão a resposta pupilar, se ela é fotorreagente, não reagente, tudo isso agora sofreu essa alteração na escala de Glasgow. Não é só a resposta mais motora, a verbal e a ocular. Agora também entra a pupilar. Tá certo? Tá certo, doutora. Doutora, só uma pergunta. O nível de pontuação de 3 a 15 mudou ou não? Não. Não, né? Não, então. Não, ele não mudou, só que assim, agora ele é 15, daí quando daí tem a pontuação da pupila, quando ela é fotorreagente, ela tem uma pontuação, não lembro se é -1 ou -2, agora assim de cabeça. Daí tem que ver essa numeração, daí você vai ou adicionar ou subtrair, entendeu? Ah, sim, entendi. Essa questão Porque, agora. pelo que eu me lembro, ela era de 3 a 15, né? Com a motora, ao todo, ela era de 3 a 15. Aí era só uma dúvida mesmo. Não, a pontuação dela, a máxima é 15. Aham. E a mínima é 3, não é? Se eu não me engano. É. Ah, tá. Só que assim, esse daí de 15, a gente tá falando do adulto, né? No pediátrico ele muda um pouco. Do pediátrico, doutor, ele vai até quanto, mais ou menos? Só um pouquinho. Ó, o normal. O normal da escala de Glasgow também é 15, só que assim, em menor de 6 meses é 13 o score. De 6 a 12 meses é 13 também. De 1 a 2 anos ele é 14 o total. De 2 anos a 5 anos ele é 15. E maior de 5 anos ele é 15 também. Daí ele, no pediátrico ele é dividido, né? Maior de 1 ano e menor de 1 ano. Daí, esse daí, no pediátrico, ele não tem a pupilar, a resposta pupilar. No adulto, ele já tem a resposta pupilar. Porque, pelo que eu me lembro, doutora, era só no adulto mesmo que tinha. Quando A resposta aí pupilar
É porque sofreu alteração agora, esse ano, 2019, a atualização dela, né? Só que no infantil, no pediátrico, ela não tinha sofrido até quando eu Não, tava ela vendo. não sofreu, ela só sofreu assim, que dividiu agora, né? Em menor de Aham, 1 ano e maior de 1 ano. e Daí ela, maior de 1 ano, aham, porque é daí, 13 e 15, não é? Na isso, aham. verdade, porque é igual a Só adulto. entre 12, 1 a 2 anos que ela é 14, a escala total. Sim, Daí ela não, tem então, abertura ocular, resposta verbal e motora no pediátrico. e E no motor, adulto aham, entra a pupilar. é pupilar. Essa é a diferença do adulto pro pediátrico. Do pediátrico. E Não, então tá. e depende também da idade, né, do paciente. Do paciente. Só isso que muda. Uhum. Só Sim, sim. isso que vai mudar da escala. Ela tem na internet, você coloca escala de Glasgow pediátrica, a atualizada de 2019, ela aparece já. Não, então tá. Então, doutora, eu vou dar uma Pra ver olhadinha. a pontuação certinho lá da resposta verbal, né? Ó, resposta verbal, né? Vamos começar pela ocular. A menor de 1 ano para maior de 1 ano, ó, tem a resposta espontânea, vale 4. Ao comando, vale 3. A dor, vale 2. E nenhuma resposta é 1. Daí a verbal. Quando ela é orientada, 5. Quando é desorientada, é 4. E quando fala palavras inapropriadas, é 3. E nenhuma resposta é 1. E também tem sons incompreensíveis, que é 2. Daí a resposta motora. Se obedece a comandos, é 6. Se localiza a dor, é 5. Flexão à dor, é 4. E flexão anormal à dor, é 3. Extensão anormal à dor, é 2. E nenhuma resposta é 1. Essa é maior de 1 ano. Daí, para o menor de 1 ano, esse é para maior. Para menor, é a mesma coisa. Abre os olhos, espontaneamente, 4. A fala, 3. A dor, 2. E nenhuma voz, 1. Daí, a resposta verbal. Se sorrir, orientada, né? 5. Choro inconsolável, 4. Choro persistente ou gemente, 3. Agitada e com inquietação, é 2. E nenhuma resposta é 1. Daí a motora, se obedece a comandos, é 6. Localizador, 5. Flexão à dor, 4. Flexão anormal à dor, 3. E extensão anormal à dor, 2. E nenhuma resposta. Nenhuma resposta, 1. Daí a flexão anormal à dor é a decorticação. E a extensão anormal à dor é a descelebração. Tá, gente? Tá bom, então, doutora. Pra você ver essa Obrigada. tabela certinho, igualzinho que eu tô falando pra vocês, também tem no Google, tem nos livros mais novos também já tem ela mais nova, que ela é de 2019. Tá certo? Tá certo, doutora. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, doutora? Não, doutora. Não? Então ficamos por aqui hoje, até semana que vem. E nossa prova ficou pro dia? Dia 21, doutora. Isso, daí dia 21 a gente tem trabalho? Não lembro. Creio que não. Creio que já tem acabado já. Porque agora só tá faltando o da Milene e o meu e do Ricardo.